Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a análise da linha A da Samsung, o A3, que é o aparelho de entrada, o A5 intermediário e o mais recente lançamento dessa linha, o A7, que é o top da linha. São aparelhos excelentes, bastante resistentes, com acabamento em metal, e nós vamos apontar os principais pontos que é para você poder escolher qual deles vai se encaixar melhor na sua rotina e também no seu bolso. Agora vamos para a análise ponto a ponto. Cissa Magazine, a maior loja online de smartphones do Brasil. Quanto aos tamanhos, o A3 possui 12,98 cm de altura por 6,58 cm de largura. A espessura chama a atenção, sendo de apenas 0,69 cm, e ele ainda é um aparelho bastante leve, com 120 gramas. Já o A5 possui 13,93 cm de altura, 7,03 cm de largura. A espessura também é de 69 centímetros, né? Também a mesma espessura entre os dois aparelhos, bastante fino também. E o peso é de 140 gramas. Já o A7 surpreende ainda mais pela espessura, um pouco mais fino, é de apenas 0,63. Ele tem ainda 15,10 centímetros de altura, a largura é de 7,6 e o peso 141 gramas. Os três aparelhos têm acabamento em metal e a capa traseira é fosca, tanto o preto quanto o branco. O acabamento é fosco, a capa traseira é lisa, não é removível, e as laterais também tem esse acabamento em metal, com esse destaque entre essas linhas metálico espelhada, e ao centro então esse acabamento metálico fosco, que dá um design bem interessante para o aparelho. Eles contam ainda com essas linhas mais retas nas laterais e no topo, e os cantos com esses ângulos mais acentuados. Ao centro, aqui na parte de baixo, na parte da frente, a tecla física para home, e ao lado as teclas touch para os outros comandos. Na parte de cima, esse detalhe metalizado para o alto-falante frontal, ainda as lentes da câmera frontal, os sensores de proximidade mais visíveis aqui nos aparelhos brancos e ainda o LED de notificação. Nas laterais, todos os aparelhos possuem as mesmas entradas, então vamos aqui com o A7. Nessa lateral fica a tecla Power para liga, desliga e desbloqueio de tela, e aqui está o grande detalhe dessa linha, que são os dois slots. Você pode usar o primeiro, né, para o primeiro chip, e o segundo slot você pode optar tanto por usar o cartão micro SD para expansão da memória, ou usar o segundo chip. Ele pode ser usado então para essas duas funções, um recurso a mais do aparelho. Na parte de baixo fica então a entrada para o fone de ouvido, entrada para o micro USB para o carregamento e transferência de dados, e também o microfone. Na outra lateral a tecla de volume, e na parte de cima mais um microfone. A lateral dos outros aparelhos também é dessa forma. E todos os aparelhos contam com uma chavezinha, uma ferramenta que os acompanha na caixa para a abertura dessas capas aqui, dessas bandejas. Na parte de trás do aparelho, então, a capa traseira, que não é removível, é fosca, e traz aqui na parte de cima o flash LED centralizado, a lente da câmera principal e ao lado o alto-falante. A câmera principal dos aparelhos possui então esse pequeno relevo aqui, esse destaque, e esses são então os designs, né, dos três aparelhos, bastante semelhante. O principal ponto divergente é justamente o tamanho dos aparelhos, mas os três são bastante confortáveis tanto para o manuseio quanto para o transporte. As três telas se equiparam em tecnologia, são Super AMOLED, o que oferece ótima nitidez e também excelente sensibilidade para o toque, para os comandos, oferecendo então ótima usabilidade.
Quanto à resolução, o A3 possui resolução de 540 por 960 pixels em uma tela de 4,5 polegadas, o que oferece ótimo tamanho já para visualização de vídeos e de conteúdos online. Já o A5 possui uma tela de resolução HD com 5 polegadas, aumentando um pouquinho aí em relação ao tamanho. Já o A7 ganha um aumento também, passando para 5,5 polegadas e a resolução é Full HD. As três telas são ótimas para visualização tanto de vídeos quanto de gráficos de jogos e aplicativos. Os três aparelhos são ideais para quem tem preferências pelas selfies, já que contam com câmeras frontais de 5 megapixels. Quanto à câmera principal, o A3 possui câmera de 8 megapixels e o A5 e o A7 câmeras de 13 megapixels. Eles agregam bastante na hora de fotografar, já que contam com vários modos de captura, destaque para selfie com a câmera traseira, panorâmica ou ainda a possibilidade de fazer GIFs. Você pode ainda fazer o download de outros modos de captura. Eles também oferecem facilidade com a possibilidade de disparo por comando de voz, sorria ou fazer fotos com apenas um toque na tela. Quanto à autonomia e o desempenho, os três aparelhos são bastante satisfatórios, claro que levando em consideração as suas categorias. O A3 possui bateria de 1.900 mAh e o processador é um quad-core de 1.2 GHz, o que aliado ao Android 4.4 faz com que ele tenha uma interface bastante ágil. Já o A5 possui bateria de 2.300 mAh, avançando um pouquinho, e conta com um processador quad-core também de 1.2 GHz de velocidade e também possui o Android 4.4, são pontos em comum. Já o A7 vem sim então com uma bateria de 2.600 mAh e o processamento é então octa-core. Ele possui um processador quad-core de 1.5 GHz e outro processador quad-core de 1 GHz de velocidade, também com o Android 4.4, sendo bastante ágil e muito satisfatório. Ainda quanto à autonomia, os três aparelhos contam com o modo de ultra economia, o que restringe bastante o uso dos aparelhos, mas faz com que o tempo estimado de carga seja muito maior. Esse modo de ultra economia está presente nos três aparelhos e vai aumentar em muito aí a expectativa de uso dessa carga. É claro que é um modo para emergências, já que ele vai restringir o acesso à internet e também vai restringir o acesso a aplicativos. Vamos encerrando então a apresentação da linha A. Em comum, os três aparelhos possuem excelente resistência, já que contam com acabamento em metal. Possuem ainda 16 GB de memória interna, com possibilidade de expansão. Lembrando que um dos slots pode ser usado tanto para o micro SD, para expansão da memória, ou para o segundo chip, caso você prefira que o smartphone seja um dual. Eles possuem ainda Android 4.4 e conexão 4G. O A7, por ser o top da linha, leva vantagem em praticamente todos os quesitos, leva vantagem em todos os pontos, por ser justamente o top, com destaque para o processamento octa-core, sendo um processador quad-core de 1.5 GHz e outro de 1 GHz de velocidade, rendendo aí então o processamento octa-core. Mas tanto o A5 quanto o A3 são excelentes smartphones capazes de atender até os mais exigentes usuários. Os destaques são no A5 a câmera de 13 megapixels, assim como no A7, e no A3 o processamento quad-core de 1.2 GHz de velocidade. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cissa Magazine. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. É muito importante para nós. Caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para seus amigos. Até a próxima!